Graça e paz. Jeremias 29, versículo 7. Apenas um versículo. Ouçamos o que nos diz a palavra do Senhor. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Hoje, 25 de janeiro, o pastor já nos alertou, aniversário da cidade de São Paulo. A cidade está em festa, tem muita coisa acontecendo por aí, shows, eventos, as redes sociais com várias postagens. São Paulo celebra a sua grandeza, uma metrópole. Mas nós estamos aqui, estamos dentro de um templo em um culto. E então eu intitulei o sermão da seguinte forma: São Paulo faz 472 anos. E nós com isso? E a igreja com isso? Ok, vamos refletir sobre isso. Sobre o papel da igreja numa cidade como São Paulo, uma metrópole, um lugar gigante. Nós estamos aqui há 75 anos, completaremos 76 anos só aqui em Vila Formosa. Em outras regiões da cidade, chegamos em datas diferentes, mas aqui, neste chão chamado Vila Formosa, dos 472 anos, nós já vamos completar 76 de existência, de presença. São Paulo é cidade de contrastes, oportunidades e dores. O pastor falou dos muitos viajantes, passantes, que vieram e ficaram, forasteiros acolhidos e que se tornam paulistanos de coração. É lugar de luz e de sombra, lugares muito iluminados e lugares com pouquíssima luz, lugar de pressa. Ah, como São Paulo é apressado. O trânsito de São Paulo que o diga. Você fica um pouco no interior. Se você fechar os olhos e você começar a entrar em São Paulo, você não pode estar dirigindo, tá bom? Você é o carona. Você fechar os olhos na estrada, você descobre rapidinho que está em São Paulo. As buzinas dos motoqueiros são típicas da nossa cidade, de cidade grande. Estou com pressa. Quantas vezes nos esquecemos que a pressa não nos permite olhar para o outro e, se por um lado, apressados, por outro, solidão, sozinho, esquecido. É exatamente num cenário como esse, de uma metrópole. Quando eu escrevi o livro, eu fui pesquisar algumas coisas e descobri essa região chamada metrópole ou Grande São Paulo, ela é composta por 39 cidades. Então a gente sai de uma cidade para outra e volta para uma e vai para outra, que é outra, num trajeto só. Mas é nesse lugar
que nós estamos, que Deus nos chama, e esse é o objetivo com o qual eu quero partilhar com você. Deus chama a mim, Deus chama a você a sermos um presente missionário para a cidade de São Paulo. Eu ia fazer uma coisa aqui, eu falei, não dá, eu sou muito gordinho. Carlos, você gosta das inovações, mas não dava. Vocês já viram uma trend que tem aí? Trend é esses videozinhos que vão se repetindo, né, na internet. Uma trend onde as pessoas pegam, quem sabe um rapaz fala, esse aqui é meu genro. Um jeitinho de brincar com o genro. Aí coloca o genro no meio de uma coxa, fecha assim, né? Claro que aí corta aquilo, tira o genro, mas aí a pessoa pega aquela coxa e começa a brincar assim, pá, 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 como se o genro estivesse ali. Eu não ia fazer isso, mas eu ia ficar dentro de uma coxa, escondido, e pedir para o Juliano, que nem está aqui, né? Mas o Juliano é o mais grandão, para o Juliano abrir, e falar assim, tcharam, eu sou o presente da cidade. Você é o pacote, o embrulho que nós precisamos oferecer para essa cidade no dia do aniversário dela. Por isso, quando olhamos para Jeremias 29, estamos olhando para um texto bíblico, onde o autor está conversando com um povo em sofrimento. Eles estão exilados na Babilônia. E lá na Babilônia, sofrendo, eles tinham um sonho: voltar para Jerusalém. Mas, porém, contudo, entretanto, e aí, qual adversativa você quiser usar, Deus, através do profeta, manda um recado. Isso vai acontecer, mas não é agora. Fala a verdade. Como é difícil quando nossos sonhos são frustrados. Quando gostaríamos que algumas coisas fossem um pouco mais rápido do que está acontecendo. E Deus então diz para eles: vocês vão ficar mais um pouco aí. Portanto, tornem a vida de vocês aí uma vida melhor. Não é para ficar nem resmungando, nem reclamando, e nem falando sobre como seria se não estivéssemos aqui. Houve um pregador metodista que veio há muitos anos atrás, não sei se o pastor se lembra, o David Simmons. Quando ele veio no Brasil, ele trouxe vários livros, veio em concílios, e um dos livros dele, o título, eu tenho bastante livro, né? É assim: se ao menos. Sabe aquele sentimento que a gente tem? E se fosse assim e não assado? Às vezes vivemos reféns disso. Deus aqui, através do profeta, é assertivo, é direto. Diz ao seu povo: procurem a paz na cidade, para onde eu mandei vocês. Vocês estão aí porque eu os coloquei aí. E eu estou dizendo: procurem a paz. Às vezes nós não entendemos alguns conceitos porque foge, né, da nossa compreensão.
porque traduzir uma palavra de uma língua para outra não significa que a gente entenda a completude dela no original. E shalom, uma palavra hebraica, ela não é simplesmente paz como uma paz que é a ausência de conflito e de guerra, mas shalom está ligado à construção da dignidade humana. Por isso diz, procurem viver de tal forma, a construir uma sociedade digna de ser chamada sociedade. Um lugar digno de se viver. Procurem isso, empenhem-se nisso, dediquem-se nisso. E ele não só fica aí, mas ele diz, olha, orem por essa cidade. Orem por ela. Ouvimos aqui o pastor, num determinado momento do culto, falando da importância da intercessão uns pelos outros. E o ministério da intercessão é isso, é colocar-se na brecha pelo outro. É assumir o lugar do outro, dizendo, fica tranquilo que agora é minha vez de conversar com Deus por você. É o papel do Arão e do outro que fica segurando a vara. Então pense que interceder é esse que está do lado e dizendo, eu vou te apoiar nessa questão. E aí que diz, ore pela cidade, interceda pela cidade, faça o seu papel diante de Deus pela cidade. Numa espiritualidade egoísta e marcada pelo consumismo, as pessoas querem prosperidade para si, ainda que o outro perca muito. E aqui diz, não, busque a dignidade para todos. Ore para que essa dignidade aconteça, ou seja, conversa com o dono de tudo para que isso aconteça. E aí a última parte diz, na paz dessa cidade, vocês encontrarão a paz de vocês. Na dignidade da sociedade, do outro, da construção, a dignidade é distribuída e nós usufruímos disso. Por isso eu separei o sermão em 3 partes. Eu quero te convidar a assumirmos 3 compromissos. O primeiro é o compromisso de pertencer. O compromisso de pertencer, dizer, eu faço parte. Segundo compromisso, interceder. Investir tempo para pensar, orar, desejar, buscar. Terceiro, edificar, ou seja, fazer a sua parte. O texto, de forma geral, diz assim, vocês estão aí, então multipliquem-se, plantem, construam. Quando Deus fala com este povo, diz, vivam plenamente no lugar onde vocês estão. Como igreja, podemos dizer com clareza, Vila Formosa. Mas como moradia? Quem aqui mora fora do bairro Vila Formosa? Levanta sua mão. Pode abaixar. Quem é que mora fora da cidade de São Paulo, numa cidade vizinha? Estão vendo?
aqui, Vila Formosa, a cidade de São Paulo, as cidades metropolitanas ou da grande São Paulo, são o chão onde nós vivemos. Mas pode ser que você não more aqui, mas trabalhe aqui. Pode ser que você more aqui e trabalhe em outro lugar. Essa é a cidade onde você mora, trabalha, seus filhos e netos estudam. É essa cidade que Deus diz assim: viva plenamente. Viva de forma as pessoas saberem que você faz parte dessa cidade. No livro eu contei algumas histórias do banco de trás, não é isso? Alguns irmãos já leram, já viram. E a nossa cidade é uma cidade com muitas histórias, com muita gente. E a pergunta é: como nós nos relacionamos com o outro? Como nos relacionamos nos ambientes públicos, nos ambientes onde nós estamos, trabalho, escola, vizinhança? Eu e você somos chamados a fazer diferença. Somos chamados a pertencer e dizer: aqui é meu lugar. Eu sei que tem músicas que a gente se apega a ela. E às vezes, teologicamente, se nós não fizermos um bom exercício, a gente pode ter uma ideia equivocada. Quer um hino que eu e você gostamos muito de cantar? Os mais antigos, pelo menos. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, o céu já antevi, possuí-lo, enfim, eu vou. É como se a gente tivesse aqui contragosto. Mas parece que não é assim que a teologia bíblica, ou a teologia da cidade, ou a missiologia, ou a missão do povo de Deus deve olhar. Nós nos olhamos como gente que vive aqui, que Deus criou e plantou aqui, e aqui é sim o nosso lugar. E é aqui, nesse lugar, que eu e você somos chamados a testemunhar e viver de forma plena a nossa fé. E aí quando, enfim, cessar a missão aqui, aí vamos experimentar um outro lugar. Nós somos chamados a pertencer de verdade. Você já conheceu pessoas que no grupo, ela nunca assume a identidade do grupo? Parece que nunca assume o objetivo. E aí pode ser o grupo no trabalho, pode ser o grupo da família. Tanto faz, tanto fez. Nós somos chamados a vestir a camisa. Eu vivo aqui e luto por este lugar, como alguém que em nome de Deus tem a missão de plantar a paz, a dignidade. Segundo, compromisso de interceder. A oração. Gente, oração está sempre em ordem. Essa é uma frase famosa entre metodistas e que é repetida muitas vezes. Orar está sempre em ordem. Deu tempo, necessidade, precisa, ora. Tem frases emblemáticas, né? Ora que melhora. E a tentativa de dizer assim, a nossa oração, a nossa conversa com Deus, ela é constante.
Mas tem uma expressão que eu quero trazer aqui. E essa expressão foi usada pelo bispo Adriel em uma revista de escola dominical. Eu tenho quase certeza, porque eu estou voltando a 1997, numa aula que eu estava dando numa revista de escola dominical. Se eu errei, depois a gente vê. Mas eu lembrei agora. Aprender a orar de olhos abertos. Ou seja, orar sabendo pelo que está orando. Orar enxergando o mundo de verdade. E não uma oração repetitiva que está na nossa cabeça, como se fosse um mantra. Critica-se algumas religiões ou algumas posturas religiosas, dizendo que são repetitivos, porque leem ou repetem palavras, mas quantas vezes a nossa oração é a mesma, sem levar em conta o que está acontecendo ao nosso redor? Nós damos uma sapecada na oração rapidona, porque está na hora de comer. E a pergunta é, as nossas orações estão contextualizadas ao momento ou aquilo que nós estamos vivendo? Orar de olhos abertos, ouvindo o outro, enxergando o outro, se relacionando com o outro e sabendo, eu tenho a responsabilidade de orar por essas pessoas, pela vida delas e pelo cotidiano. Terceiro compromisso, de edificar. Ou seja, nos tornarmos os construtores. Edificar é levantar, construir. Você e eu somos chamados a construir a paz. Procure a paz. Empenhe-se para que ela aconteça. Porque se você construir a paz, vai fazer bem para o lugar onde você está, e você também vai usufruir desta paz, dessa dignidade, de um jeito digno de viver no mundo. Nesse aniversário, eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, ao orar de olhos abertos, pensar em que tipo de presente você consegue oferecer nos lugares onde você está plantado. Que tipo de presente você é? Como igreja, instituição plantada neste lugar, nós já temos muitas coisas, hein? Temos AMAS. É um presente para a sociedade, não é? Uma igreja que leva a sério o cuidado num trabalho que investe em crianças. Nós temos Ministério de Ação Social, que procura ajudar, auxiliar. Como instituição, temos feito isso. Temos o nosso culto online. É tão legal. O de domingo a gente não consegue acompanhar, né, pastor? Mas o de quarta-feira a gente consegue ver o pessoal colocando seus comentários. E de repente o pastor fala, é lá de Belo Horizonte, é lá de tal lugar, é de tal bairro, de tal cidade. Nós, pela igreja, instituição, conseguimos alcançar pessoas, e fora pessoas que não escrevem nada ali, mas que são alcançadas por uma palavra, por uma oração, por expressões que podem edificar a vida. Nós temos o ministério de oração, que não só neste altar, na segunda-feira, mas durante a semana toda, desempenha o seu trabalho. Isso é um trabalho comunitário. Temos a Sociedade de Mulheres, temos cursos manuais,
temos a sociedade de homens, temos ensino. Quantas atividades nós temos como instituição e comunidade? Mas eu quero te chamar também. Se no final do ano passado a tônica foi: que tal você se engajar no ministério? Vamos fazer coisas juntos, inscreva-se. Olha, pastor, esse dia estava com reunião, direto e reto, né? De manhã, de tarde, de noite, de manhã, para ajustar esses ministérios e a forma como nós nos colocamos à disposição de um trabalho coletivo. Mas hoje eu quero fazer um convite um pouco mais individualizado e pessoal. São Paulo faz aniversário e eu quero te convidar a se apresentar como o presente de Deus para essa cidade. Para você se colocar como um instrumento que planta a pacificação em tempos tão difíceis de polarização. Plantar a dignidade em tempos tão difíceis de desumanização. Eu não sei o seu lugar de influência, mas uma coisa eu sei: o lugar onde você está, assuma e diga: Deus me colocou aqui, eu pertenço a esse lugar e aqui eu vou dar meus frutos. Aqui eu vou orar para abençoar pessoas. E aqui eu vou ser aquele que planta o shalom, a paz no espaço. Se você deseja e concorda, eu te convido a uma oração. Há uma oração que é uníssona, numa só voz, orarmos todos nós juntos, dizendo: Senhor, nesse 2026, venho a minha vida oferecer como uma oferta de amor, de sacrifício na tua presença. Coloque-se de pé, cante, ore, declare, assuma e diga: a Deus, eu sou parte dessa cidade ou das cidades aqui representadas, e nós nos apresentamos como sacrifício vivo para abençoar a vida das pessoas. Oremos, cantemos.